apesar de oficialmente apoiar a candidatura de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo, o clã Bolsonaro não deixa de mostrar sua insatisfação com a situação. Um dia tem o Jair elogiando o concorrente Pablo Marçal numa rádio. No outro tem Eduardo detonando o Nunes num jornal. Com apoiadores como esses, hein, Nunes? Tá difícil, hein? Vamos ouvir mais informações com a nossa maravilhosa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Boa tarde, Sofia Labanca. Boa tarde, dona Ana. Com amigos como esses, hein? Quem precisa de inimigos? Vamos lá. Vamos começar, Ana, contando essa história falando do que aconteceu ontem, no dia 15 de agosto, em Natal. O Bolsonaro esteve em Natal e participou de uma entrevista na Rádio 96 FM. No meio dessa entrevista, eles perguntaram sobre a relação dele com o Tarcísio de Freitas, né, o governador do estado de São Paulo, e provável substituto do Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026, e a posição dele sobre as eleições municipais de São Paulo. O Bolsonaro, Ana, acabou revelando aí muitos dos conflitos internos do PL, do Partido Liberal, né, partido do qual ele faz parte, na resposta dele. Vamos começar. A gente vai ver dois trechos da resposta dele a essa pergunta. Vamos começar com o primeiro. Vamos lá. Respira, gente. São Paulo, Estado de São Paulo. Como é a relação do senhor com o Tarcísio? De vez em quando a imprensa mostra que o senhor ficou insatisfeito com alguma colocação. Como é a relação? E como é que está a posição de Bolsonaro assistindo a eleição para prefeito da capital? Olha, eu queria a prefeitura o Ricardo Salles. E foi numa queda de braço até o momento que o Valdemar ganhou. Daí tudo bem. Eu não entro na campanha. Só vou passar por São Paulo usando o Congonhas, por ocasião das eleições. Daí eles me ofereceram a vice. Daí eu indiquei um coronel, o nome dele é Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que nos últimos 2 anos do meu governo administrou a CEAGESP. A CEAGESP... Eu queria só chamar a atenção pra cara do sujeito ali atrás, assim. Estilo... Pensando, tipo, Bolsonaro, isso você não fala ao vivo em uma entrevista. Isso é bastidor, você não conta isso pras pessoas. Porque você vê ali, ele fala, o meu candidato era o Ricardo Salles. Sabe, o Bolsonaro deixou bem claro, eu queria uma candidatura própria do PL em São Paulo, não ser apoio de alguém. E o Valdemar não queria e o Valdemar ganhou. Ele literalmente admitiu uma derrota ali. E só que daí você vê como é que ele é. Ele falou, então só vou passar em São Paulo por Congonhas. O que ele quis dizer com isso? Não vou fazer campanha para ninguém em São Paulo. E a verdade é que ficou assim por bastante tempo, Ana. A coisa só mudou quando surgiu o Pablo Marçal. Que daí o Pablo Marçal meio que colocou uma pressãozinha em cima do Nunes, que o Nunes já estava contando com todo o voto dos bolsonaristas, mesmo sem apoio do Bolsonaro. Surgiu o Marçal, começou a puxar o voto dos bolsonaristas, aí o Nunes meio que, ok, eu vou ter que ceder. E daí que entrou o Melo Araújo, o vice do Nunes, como aí o representante do bolsonarismo, como o Nunes dando o braço a torcer e dizer, vou ter que botar um pouquinho de bolsonarismo na minha chapa, vai ser necessário. Ok. Vamos ouvir agora o segundo trecho que eu queria mostrar dessa resposta aí, Ana. Empurrar carrinho na CEAGESP. Então esse é o nosso vice que está lá. Eu fechei com o Ricardo. Pode avançar um pouquinho, aí ele vai fazer propaganda do vice. Pode ir para 1,45. Para estar em 1,45 já, tá em 1,50. Ah, tá, então vai. Então continua. Então já tá chegando. Mas eu tenho um compromisso. E vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que
fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação... Então eu posso te falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Ana, volta um pouquinho, acho que a gente realmente passou um pouquinho. Volta ali em 45. É Vamos 45 ou 1,45. 1,45. Vamos lá, eu vou por um pouquinho antes. Tá, beleza. 1,40, ó. Do senhor, eu pagava 160 por mês de propina para poder empurrar carrinho na Sarjeta. Então esse é o nosso vice que está lá. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação... Então eu posso te falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Falar mais alguma coisa? Dorme com ele, assim... O senhor disse que dormiu no Bandeirantes? Não, mas eu sou marido. Pronto. Ficou feliz agora? O senhor falou do Pablo... Não podemos parar por aí. Tá, piadas completamente quinta série à parte. O ponto aí tecnicamente, o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes. Inclusive, tem o vice do PL... o vice do Ricardo Nunes é do PL. Mas olha o que o Bolsonaro falou ali. O Nunes não é o candidato dos meus sonhos, mas eu tenho que apoiar porque tem um compromisso. Ou seja, eu tenho que apoiar porque me obrigaram. Eu não queria estar apoiando. Marçal, não, Marçal fala bem, o Marçal tem umas ideias legais, é inteligente. Cara, ele tá apoiando o Marçal e tá jogando o Nunes para escanteio. Apesar dos compromissos do partido dele. É isso que a gente tá vendo ali. E, Ana, isso revela muito sobre o que está acontecendo nessa situação aí. Porque dentro do PL, hoje, existem dois PLs. Existe o PL do Bolsonaro e o PL do Valdemar. O PL do Bolsonaro é um PL totalmente dominado pelo bolsonarismo e o PL do Valdemar é o centrão. E esse tá longe de ser o primeiro conflito que a gente tá vendo, porque isso aí é um conflito, né? O PL do Valdemar fez os acordos ali com o Nunes, enquanto o PL do Bolsonaro queria estar apoiando o Marçal. Mas esse está longe de ser o único conflito entre esses dois PLs nessas eleições municipais. Há pouco tempo atrás, a gente estava vendo uma enorme de uma briga dentro do PL, porque o PL do Valdemar queria aprovar alianças com o PT em determinados municípios, liberar o partido para fazer alianças com o PT nos municípios em que isso fosse interessante, e o PL do Bolsonaro falou, sem chance. Já pensou? E só para deixar claro, gente, essa briga rolou dentro do PT também, e o lado de que PT pode fazer aliança com o PL ganhou. Deixo vocês com essa informação. Enfim. Continuando, Ana. Isso daí também mostra um conflito do Nunes. Porque o Ricardo Nunes, ele é um cara do Centrão. E a estratégia dele para as eleições municipais de São Paulo era: vou me apresentar como moderado, lutando contra o radical, que é o Boulos. E daí eu vou ganhar tanto os votos dos bolsonaristas, que não votam no Boulos de jeito nenhum, quanto os votos dos moderados, centristas, isentões, que vão votar em mim para não votar no extremista do Guilherme Boulos. Só que daí entrou o Pablo Marçal e começou a puxar os votos dos bolsonaristas. E nisso, o Nunes ficou numa saia justa, porque tem toda uma pressão de que ele deve se aproximar do bolsonarismo para não perder voto para o Marçal, mas ao mesmo tempo, se ele se aproxima do bolsonarismo, os isentões, os centristas de São Paulo não vão votar nele. Vão votar na Tabata, vão votar na Datena, vão votar em branco, mas não vão votar nele. E no meio disso, Ana, começam a aparecer acusações de bolsonaristas de que o Nunes está sendo moderado demais. Que o Nunes não está convidando o Bolsonaro para os eventos. Que o Nunes está tentando esconder o vice dele.
que o Nunes, Ué. e isso ele fez mesmo, apoiou a candidatura de Joyce Hasselman. E que isso, para os bolsonaristas, a Joyce Hasselman é uma traidora, né? Imagina apoiar ela. Daí vem hoje, né? Hoje, dia 16, o Eduardo Bolsonaro dá uma entrevista ao Globo descascando o Nunes por causa disso. Vamos ver lá. Tá aí. Tá aí, coluna da Bela Megali. Avanço de Marçal instaura nova crise entre bolsonaristas e campanha de Nunes. De fato, o Marçal está ganhando votos, está aumentando, né? Daí a gente vai lá pro último parágrafo. Dessa história. Oi? Essa é a parte triste dessa história. O Marçal tá ganhando voto. Tá, daí a gente vai ali pro último parágrafo, que é aspas aí do Eduardo Bolsonaro, tá, gente? O que eu vou ler agora é o que o Eduardo falou com todas as letras. É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura. Como pode apoiar a maior traidora do bolsonarismo? Ele tem o apoio do PL, mas erra nos acenos, nessa coisa de se mostrar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores. Falta diálogo conosco. Como fazer vídeos com a Joyce? Ele acha que vai ter um vice do PL, que ter um vice do PL traz automaticamente a direita? Questionou o deputado ao Globo. Então, ele descascou o Nunes aí. Daí você fica pensando, cara, olha isso. O Valdemar conseguiu criar uma aliança na qual o Nunes tenta esconder o bolsonarismo e o Bolsonaro detona... E os bolsonaristas detonam o Nunes e apoiam o Marçal. Que aliança é essa, gente? Claro, o comentário que todos nós estamos fazendo nesse momento é: briguem, desgraçados. Briguem, desgraçados, briguem. Briguem. Eu torço pra briga. O segundo comentário é: Nunes, você tá chateado, tá bem chateado mesmo. Eu acho que você tá sendo feito de palhaço, Nunes. Sabe o que você devia fazer? Sair da campanha e apoiar o Boulos. Isso vai mostrar pra eles. Vai lá, Nunes, vai lá, mostra pra esses bolsonaristas. Ana, imagina o plot twist. Vai Pablo Marçal e Guilherme Boulos para o segundo turno e o Nunes apoia o Boulos. Nunes, lembra disso. Ó, o que eles estão fazendo com você, Nunes. Era pra ser você, vai ser o Pablo Marçal. Apoia o Boulos, Nunes. Você sabe que é a única coisa a se fazer. Neste Brasilzão, eu não duvido de mais nada. Mas ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, vou dar um recadinho do coração aqui, hein? Já volto. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria encerrar agradecendo você por escolher o Meteoro na hora de se informar e fazer um convite também para você, para hoje, dia 16 de agosto, às 9 horas da noite, aqui no Meteoro. Vai estrear esse vídeo aqui, ó. Máfia. Coloquei a Sofia junto. Desculpa, Sofia. Máfia, por que a Nintendo esconde tantos segredos? Diz lá, a Nintendo é conhecida por seus comunicados formais e pelos segredos que guarda. Esse comportamento, ainda que justificado para se proteger da concorrência, pode ter origem em um passado remoto. Quando a Nintendo não fazia mais do que imprimir baralhos, ela tinha clientes que precisavam de muito sigilo e discrição. Você sabe do que a gente está falando? Se você não sabe, hoje às 9 horas da noite você descobre aqui no Meteoro mesmo, hein? A estreia aqui hoje, 9 horas da noite. Fica aí o convite, mas só se você quiser. Beijo, gente. Chat, voltamos em instantes. Briguem, desgraçados. Briguem.